aula no nosso canal da Escola Pitágoras. Eu espero que você aproveite bem a aula. O nosso assunto hoje é sobre raiz quadrada exata e raiz quadrada não exata. Tudo bem? Vamos começar falando sobre o conceito de raiz quadrada, certo? Então você vai ver aqui e vai conseguir acompanhar muito bem esse conceito. Se quiser anotar ele, é importante, ou então anota na mente, que é melhor ainda, tá certo? Então vamos lá. Em matemática, a raiz quadrada de um número x é um número multiplicado por que se iguala ao próprio x. Como assim, professor? Deixa eu tentar explicar com o nosso primeiro exemplo. Imagine que você quer a raiz quadrada de um número x, que nem nós falamos no nosso conceito anterior. Então, no nosso exemplo 1, existe um número que vai ser multiplicado com outro número que vai dar a resposta x. Um número multiplicado por outro número que dá a resposta x. Ou a mesma coisa, eu também ter n ao quadrado, que também vai dar x, já que estamos falando de raiz quadrada. Porque o foco em si é que você está atrás de uma raiz x. Quem é essa raiz x? Vamos ver se eu consigo te explicar melhor como essa questão de raiz quadrada. Em matemática, raiz quadrada de número x é quando esse número é multiplicado por si próprio e resulta nesse número x. Entendido? Tipo, nós vamos mostrar agora esse exemplo, onde você vai ver uma raiz quadrada de um número perfeito. A gente vai tentar explicar melhor como é que ela funciona, para que você sempre entenda o que é a raiz quadrada de um número. Para aí, depois nós podemos falar de raiz quadrada não exata. Lembrando que nós vamos nos fixar nas raízes quadradas exatas por enquanto. Essa raiz desse número x vai ser exatamente esse n, que eu estou usando como número. É o número que você vai multiplicar por si próprio e vai gerar um x, que é a raiz em questão que você estava atrás. Entendido? Vamos colocar isso com número para ver se fica mais simplificado para você. Olha o que acontece. Eu podia pedir para você aqui a raiz de 9. Quem é a raiz de 9? Ah, professor, isso é muito óbvio, a raiz de 9 é 3. Mas por que é 3? É isso que eu quero que você entenda. O porquê dessa raiz de 9, a raiz quadrada do 9, ser o número 3. Por quê? Você vai usar isso aqui, ó. Implica dizer que o número 3 vezes 3 resulta em 9. Você está atrás da raiz de quem? A raiz do 9. Lembra que esse x estava dentro do radical? Esse 9 também está dentro do radical. A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Ou, que nem nas escolas são ditas, para poder entender melhor a nomenclatura, 3, que é a mesma coisa disso, ao quadrado é 9. Então, se você pegar o 3 e elevar ao quadrado, que é multiplicar ele por si mesmo, dá um 9, certo? Que é exatamente a raiz de 9, tem que ser quem? A raiz de 9 tem que ser o número 3, porque 3 ao quadrado é 9. Compreendido até aqui? Esse sentido de ter um número multiplicado por si mesmo gera o x da raiz em questão que você está atrás, que você está à procura. No nosso caso, a raiz do 9. Nesse segundo exemplo, você vê que eu estou atrás da raiz quadrada de 64. Se você está colocando números óbvios, eu quero que você primeiro entenda para poder complicar mais na frente, tá certo? Aqui você vai ver, ó, que a raiz de 64 é um 8. Pode apagar aqui, ó, e colocar um 8 na resposta. Pronto. Agora, por que é 8? Você acabou de ver que 8 vezes 8, se eu usar esse conceito, 8 vezes 8 dá 64. Então, você viu que n vezes n gerou um número x, que é o x da questão. Esse número é lógico que é o 8, porque 8 vezes 8 deu 64. Ou seja, quem é a raiz quadrada de 64 também é o mesmo 8 ao quadrado, que também dá 64. Existe outra maneira de descobrir isso aqui, que é pelo método de fatoração. Você fatora um número e organiza. Vou fazer aqui do lado do método de fatoração, eu quero que você dê atenção total, porque ele vai servir para outras raízes de valores bem mais altos, tá bom? Nesse próximo caso, você vai fazer uma coisa comum, que é ensinar na escola desde muito cedo,
que é fatorar o número 64. É decompor ele deste lado somente em fatores primos. Você vê que o número 64 é um número par. Então você inicia dividindo ele por 2. 64 dividido por 2 dá 32. Você percebe que esse 32 também termina com 2, então ele é um número par. Você vai dividir novamente ele por 2. Quando você dividir ele novamente por 2, vai dar 16. 16 termina com 6, também é par. Você vai dividir ele por 2, que vai dar 8, que também é par. E vai dividir por 2, que vai dar 4, que também é um número par. E vai dividir por 2, que dá 2, e por outro 2, que resulta em 1. Quando chega nesse 1, a fatoração finalizou. Agora, por se tratar de uma raiz quadrada, o que é que você vai fazer? Você vai separar eles de 2 em 2. Perceba que os grupos ficaram perfeitos. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Esse número escrito em forma de fatores primos, ele é escrito dessa forma. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Nós colocamos eles assim de propósito. Muito bem, eu resolvi dar uma pausa nesse vídeo para te explicar uma coisa. Quando você faz o fatoramento de um número, como você viu agora há pouco, você fatorou esse número. Porém, você vai organizar eles de 2 em 2. Por quê? Porque se trata de uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, você ia organizar eles de 3 em 3. Se fosse uma raiz quártica, você ia organizar eles de 4 em 4. Depende do índice daquela raiz enésima. Como no nosso caso é uma raiz quadrada, você está organizando de 2 em 2. Aí você se pergunta, professor, mas aqueles que não conseguirem se organizar de 2 em 2, que vai sobrar 1, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Vai ter momentos que vão sobrar. Nesse nosso caso não sobrou porque é uma raiz quadrada perfeita, de um quadrado perfeito. Mas em outros exemplos você vai ver que vai sobrar. Aí, mais na frente, a gente vai explicar como é que fica essa situação. Mas nós organizamos de 2 em 2 e elevamos ao expoente 2 por se tratar de uma raiz quadrada. Vamos continuar nossa aula e você vai começar a entender melhor. Por que de propósito? Você vai entender agora. Esse aqui é o número em fator primo. Na realidade, eu estou atrás da raiz quadrada de 64. Então, ela escrita anteriormente, ela estava como? Ela estava dessa maneira. Raiz de 64. Eu vou, ao invés de usar o número 64, eu vou usar o número 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então, eu vou aumentar esse radical e vou colocar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. É a mesma coisa de eu estar colocando 64, só que aqui ele está em fator primo, em fatores primos. A regra diz que, como o índice aqui que não aparece porque não necessita é o número 2, ele não admite que nenhum número com expoente igual ao índice fique dentro do radical. Então, todos que têm expoente 2 igual ao índice do radical vai para fora do radical. Então, esse 2 vem para fora, vezes esse outro 2 vem para fora, vezes esse outro 2 vem para fora. Professor, por que os expoentes saíram? Porque eles são eliminados. Quando eles saem do radical, eles perdem os seus expoentes. E você faz o cálculo simples. Então, fica dessa maneira. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Então, ficou 8 vezes a raiz. Mas a raiz de quem? Se não tem número, não tem raiz. Então, a resposta, como é um quadrado perfeito, resulta em 8, do jeitinho que você encontrou aqui. É uma outra forma de achar fatorando, tá certo? Vai ser muito útil nas raízes que não são exatas, tá bom? Vamos para mais um exemplo para ficar mais fixo na sua mente. Aí você se pergunta, por que existe a raiz quadrada não perfeita? É simples. Porque ela não surgiu de um quadrado perfeito. Ela não é um quadrado perfeito. A raiz que você está atrás não é o quadrado perfeito. Como assim, professor? Se você pedir, por exemplo, a raiz de 16, por que ela é 4? É porque o 16 é um quadrado perfeito.
Então, o que seria um número quadrado perfeito? É um número, ele surgiu de uma potência que tem o expoente 2. Por exemplo, 4 ao quadrado é 16. Por isso que 16 é um quadrado perfeito, porque 4 vezes 4 é 16. Nós vamos falar agora das raízes que não têm aquele resultado perfeito. As raízes quadradas que têm resultados não perfeitos. Vamos falar sobre elas agora. Preste atenção que pode acontecer. Por exemplo, eu vou atrás da raiz de 80. Professor, você não errou o número, não é a raiz de 81, que é o número 9? Não. O número 81 é um quadrado perfeito. O 80 não é. Procure um número que você multiplique ele por si mesmo e dê 80. Não tem. Então, por isso que ele não é um quadrado perfeito. E por isso a resposta dele não vai dar uma resposta inteira, num conjunto dos números inteiros. Preste bem atenção. Aí você vai analisar. O que é que eu tenho que fazer aqui? Só tem uma saída. Você vai fatorar esse número. Fatorando ele por 2 dá 40. Dividindo por mais 2 dá 20. Por mais 2 dá 10. Por mais 2 dá 5. E por 5 dá 1. Professor, por que aqui você colocou logo um 5? Porque desse lado só ficam números primos, fatores primos. E o 5 é primo. E como resultou aqui em 1, acabou a nossa fatoração. Lembra do que eu ensinei agora há pouco? Você vai colocar dentro de um radical grande os que são agrupados de 2 em 2. Aqui ficou 2 ao quadrado, aqui ficou 2 ao quadrado e aqui ficou 5 elevado a 1. Todos eles vão para dentro desse radical, porque você organizou de 2 em 2, certo? Pronto. Após organizado, qual foi a regrinha que eu ensinei? Quem tem expoente igual ao índice, para fora. Então, vai para fora. Fica um 2 lá fora, outro 2 lá fora, e lá dentro ficou só o 5 elevado a 1. Quem vem para fora, lembre-se, perde o seu expoente. Então, ficou 2 vezes 2, que dá quanto? 2 vezes 2 dá 4. E 5 elevado a 1 é 5. Então, essa é a nossa resposta. Logo, a raiz de 80, certo? É a resposta qual? 4 raiz de 5. Professor, e pode? Pode. É um número que pertence aos irracionais. Você tira a raiz quadrada de 5 e multiplica ela 4 vezes. É a resposta aproximada da raiz de 80. Tudo bem? Então, é uma raiz que não é exata. Esses tipos de raiz só se resolvem pelo método de fatoração. E lembrando dessa técnicazinha, tá certo? Fique bem atento a esse detalhe. Eu vou passar o quê? Mais um último exemplo de mais uma raiz não exata e nós finalizamos esse nosso vídeo. Se estiver gostando, curte logo o vídeo, tá certo? A gente faz com todo carinho para você. Nós acabamos de falar da raiz quadrada de 64 no início desse vídeo. Agora eu quero a raiz quadrada de 60. Não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê 60 exato e perfeito. Então ele não é um quadrado perfeito. Certo? Vamos ter que fatorar esse 60. Dividindo ele por 2 dá 30. Dividido por 2 dá 15. Dividido por 3 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Perceba que aqui só aparecem números primos, por isso que é decompor número em fator primo. Vamos fazer a nossa organização primeiro, né? 2 números iguais, 2 ao quadrado. Se eu posso juntar esses dois, não é interessante. Deixe 3 elevado a 1, deixe 5 elevado a 1. Nós só juntamos quando eles são parecidos, tá certo? Faz o radical grande e coloca o 2 ao quadrado, o 3 elevado a 1 e o 5 elevado a 1. É a mesma coisa de eu estar colocando o número 60. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 também é 60. Quem tem expoente igual ao índice, vai lá para fora. E dentro do índice ficou 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Quanto é 3 vezes 5? 15. Então fica simplesmente 2 raiz de 15. Professor, e pode a resposta ser 2 raiz de 15? Sim, claro que pode. E fique atento a outro detalhe. Existem números que simplesmente ficam o que você está vendo. Quem é a raiz de 15?
A raiz de 15 é a raiz de 15. Porque se você pegar e for fatorar o 15, ó, ele vai dar por 3, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1. Só vão aparecer uma vez, aí você vai fazer isso aqui, ó. 3 vezes 5 volta a ser raiz de 15. Aí você teria que partir para os números decimais, que dariam uma raiz quadrada não exata, porém aproximada, tá bom? Espero que essa aula tenha servido para você entender melhor essa questão de radiciação, no que se diz respeito à raiz quadrada. Nós vamos ter mais vídeos com raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e aquelas propriedadezinhas que são bem importantes. Comenta no vídeo se gostou, se tem alguma dica, se quer que dê alguma aula. Nós estamos aqui para bem servir a você, certo? Então foi um prazer ter aula com você. Escolinha Pitágoras, estude com ela em casa, tá bom?